bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas. Vamos compreender quais são as ligações químicas, também como que ocorre a distribuição eletrônica a partir da tabela periódica e quais são as ligações químicas que ocorrem entre os átomos. Nós já sabemos que os átomos eles podem se tornar íons, que os átomos eles podem formar as moléculas, e assim formar as substâncias das matérias que nós conhecemos, ok? Algumas matérias, elas são quebradiças, outras nem tanto. Algumas são maleáveis, outras possuem características, entre outras características, que a gente já falou um pouquinho sobre as características, por exemplo, dos metais que a gente encontra aí na tabela periódica. Mas se a matéria é formada por átomos, como eles se juntam para formar a matéria? Os átomos eles formam as moléculas e as substâncias que compõem a matéria por meio de ligações químicas. E essas ligações existem entre os átomos para que uma molécula seja estável. Sabemos que os elementos químicos encontrados na natureza, eles são combinados entre si e com outros elementos. E alguns se combinam mais que os outros e tendem. E foi tentando entender essas diferenças entre as combinações dos átomos que os cientistas propuseram algumas teorias de como os átomos podem se combinar, ou seja, se ligarem para formar as moléculas. Por exemplo, sabemos que a água ela é formada pela combinação de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E essa molécula só é estável para formar essa substância se os átomos estiverem realizando uma ligação química. E a gente vai conhecer um pouco como que ocorre essa ligação, qual é essa ligação que une esses átomos. Os cientistas perceberam que todos os átomos se ligavam, que alguns tinham instabilidade muito grande ou estabilidade, como é o caso dos gases nobres. Surgiu aí a teoria da ligação de valência, e é essa valência que explica a capacidade que o átomo possui de fazer ligações. Em 1916, Gilbert Lewis concluiu o seguinte: os átomos se unem para adquirir estabilidade. E como os átomos possuem camadas mais externas com elétrons, esses elétrons seriam os mais fáceis de se doarem ou de serem compartilhados. Nas ligações químicas, as camadas mais externas são as que são capazes de doarem os seus elétrons para formar as ligações. E essas camadas, Gilbert Lewis chamou de camada de valência. E, consequentemente, os elétrons que estão nessa camada mais externa do átomo também ficaram conhecidos como elétrons de valência. Para Lewis, os átomos teriam tendência de se unir de modo que suas eletrosferas se tornem semelhantes à dos gases nobres, que são os que possuem 8 elétrons em sua camada de valência. Como a camada mais externa dos gases nobres que apresentam 8 elétrons, com exceção do hélio, que apresenta somente 2, o hélio é um elemento químico estável com 2 elétrons, essa tendência ficou conhecida como regra do octeto. Portanto, os átomos que não possuem 8 elétrons na camada de valência tendem a fazer ligações com outros átomos para se tornar estável e adquirir essa característica que os átomos dos gases nobres possuem. Por exemplo, se um átomo tiver 7 elétrons na camada de valência, ele irá buscar um elétron em outro átomo. E quando ele se liga a esse outro elemento, ele adquire uma estabilidade. Para entendermos melhor como que os átomos se ligam, devemos compreender como os elétrons estão dispostos nas camadas em volta do núcleo. Os elétrons estão na eletrosfera e o átomo ele possui um núcleo com prótons e nêutrons, além de uma eletrosfera formada por várias camadas eletrônicas. E para cada elemento conhecido atualmente, existe no máximo 7 camadas que são representadas respectivamente de dentro para fora, pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E é nessas camadas que se distribuem os elétrons. Ou seja, a distribuição eletrônica ela se refere ao modo como que os átomos estão distribuídos nas camadas, ou níveis de energia, que podem ser chamados também de níveis de energia. Por exemplo, se nós pegarmos o elemento químico berílio,
Ele está no segundo período da tabela periódica e ele possui 4 elétrons, no total distribuídos em suas camadas eletrônicas. Assim, quando a gente fizer a distribuição eletrônica dele, vamos ter 2 elétrons na camada K, porque ela suporta até 2 elétrons, e o restante, né, que vai sobrar aí 2 elétrons, vai para a camada L, que é a camada mais externa aí no núcleo do átomo de berílio. As camadas, elas possuem subníveis de energia, que é onde encontram-se a quantidade máxima de elétrons, ou seja, cada camada vai ter uma quantidade X de elétrons, não vai poder ultrapassar aquela quantidade máxima de elétrons. E para que nós pudéssemos visualizar isso com maior facilidade, essa distribuição dos elétrons, o cientista Linus Pauling, ele criou uma representação gráfica que facilita a visualização da ordem crescente da energia e a realização da distribuição eletrônica dentro dos átomos. Essa representação passou a ser chamada de diagrama de Pauling, sendo também conhecida como diagrama ou distribuição eletrônica. Antes que façamos uma distribuição eletrônica, precisamos compreender quantos elétrons cada camada pode suportar, até quantos elétrons cada camada pode. Ao observarmos essa imagem, podemos ver que os elétrons eles estão divididos por camadas e cada camada comporta uma quantidade X de elétrons, como vocês podem ver na imagem. A camada K, 2 elétrons, e esses elétrons, conforme o átomo vai tendo uma quantidade de camadas, esses elétrons eles vão preenchendo esses subníveis, né, de acordo com a ordem crescente dessa energia do átomo, né, dessas camadas desse átomo. Então, para compreender melhor como é feita a distribuição, vamos observar a distribuição do elemento químico de número atômico 12. O átomo está em seu estado fundamental, então a quantidade de elétrons e prótons é igual, ou seja, temos que distribuir esses 12 elétrons pelas camadas desse átomo. Então, observe que a distribuição eletrônica ela vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Essa é a distribuição eletrônica do magnésio, né, em subníveis de energia. Se formos observar a distribuição eletrônica, no caso por camada, vamos observar que temos a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 e a camada M com 2 elétrons. Então, os subníveis de energia são o espaço, o compartimento onde os elétrons estão. E a camada é onde o compartimento com os elétrons se encontram. Agora que vimos como os elétrons estão organizados e distribuídos nos átomos, devemos lembrar que na natureza temos diferentes substâncias e as combinações dos átomos e das moléculas acontecem de diferentes tipos de ligações químicas. Então, o Lewis ele propôs que os átomos poderiam realizar ligações do tipo iônica e covalente, e isso iria influenciar diretamente na classificação e nas propriedades dos materiais. Então, vamos conhecer um pouco sobre essas ligações. Primeiro, as ligações iônicas, que são aquelas ligações que ocorrem entre elementos metálicos que tendem a perder seus elétrons e se tornarem cátions. E os não metálicos que tendem a ganhar elétrons e se tornarem ânions. Como regra geral, os metais que perdem 1 ou 2 ou 3 elétrons tendem a doar esses elétrons para os não metais que precisam ganhar 3, 2 ou 1 elétron. Assim, a ligação entre os metais e não metais tendem a ser iônica. Por exemplo, no sal contém NaCl, que são 2 elementos químicos que se combinam para formar o sal. O sódio, que é o Na+, tem número atômico 11 na tabela periódica. Tem um elétron na sua camada de valência e tende a perder seu elétron para o cloro, que é o Cl- e se tornar uma substância estável. E dessa forma, nós podemos representar essas ligações pela estrutura eletrônica, como vocês podem ver nesta imagem. Outro tipo de ligação que ocorre entre os elementos químicos são as ligações covalentes ou ligação moleculares. São ligações químicas que os elementos químicos não doam os seus, eles apenas compartilham os seus elétrons. Elas são um pouquinho diferentes das ligações iônicas. Em vez dos átomos doarem seus elétrons,
para que outro elemento químico se ligue a ele e torne uma molécula estável, os elementos químicos eles não irão doar os seus elétrons, eles irão compartilhar os seus elétrons. Por exemplo, na ligação do átomo de hidrogênio com oxigênio, que formam a molécula de água. Ele não está doando o seu elétron, ele está compartilhando o elétron do oxigênio e o oxigênio compartilhando o elétron do hidrogênio. Temos também as ligações coordenadas ou dativas, que são ligações químicas que doam seus elétrons e ao mesmo tempo compartilham seus elétrons. Por exemplo, a molécula de gás do SO2. Se observarmos esta molécula de SO2, vamos perceber que os átomos de oxigênio se ligam ao átomo de enxofre. E o SO2 ele é um dos principais agentes poluidores da atmosfera, pois participa de um dos tipos de chuva ácida que causa enormes prejuízos, né, às vegetações e aos animais também. Geralmente as ligações dativas ela é representada por uma seta que sai do átomo que cedeu o par eletrônico e aponta para o átomo que recebeu o par eletrônico. Como regra geral, pode-se esperar a formação de uma ligação dativa quando o átomo central da molécula já estiver seguindo a regra do octeto e possuir um par de elétrons livres. E se também o átomo da ligação necessitar de 2 elétrons para seguir a regra do octeto. As ligações metálicas, ela ocorre entre os metais. O alumínio é um metal que, ao ser combinado com outros elementos químicos, participa da composição dos discos rígidos dos computadores. E por causa das altas velocidades de rotação com que os discos chegam, é necessário que esses discos sejam feitos de materiais leves. E nesse caso entra-se o uso do alumínio, que possui uma densidade muito baixa. Então o seu peso ele vai ser bem inferior em relação aos outros metais. Em alguns casos, não se pode utilizar o alumínio puro. E por isso, mistura-se esse metal a outro metal, formando assim uma liga metálica com o alumínio. As ligações de metal com metal são denominadas de ligação metálica. E esta ligação forma o que nós conhecemos como ligas metálicas. Estas ligas são muito utilizadas em fios, como os dos computadores, e servem para conduzir a eletricidade. E essas ligações metálicas, elas ocorrem por causa do mar de elétrons formados pelas combinações dos metais. Todos os elétrons perdidos formam uma nuvem eletrônica que envolve todos os cátions metálicos, como se o conjunto de cátions estivesse mergulhado em um mar de elétrons. Essa nuvem de elétrons relativamente livre é responsável pela condutividade elétrica e pelo brilho metálico que esses elementos químicos possuem. A gente já falou aqui de ligação química, de elemento químico, mas vamos fazer um experimento para que a gente compreenda um pouquinho sobre as ligações químicas, a formação de íons. Vamos observar agora este experimento aqui. Nesse experimento a gente vai precisar de água, 2 copos e açúcar, cerca de 10 gramas de soda cáustica ou NaOH. Nós vamos colocar aqui para diluir. O nosso primeiro passo é diluir a soda cáustica em cerca de 100 ml de água. Agora devemos diluir as 20 gramas de açúcar na nossa solução de NaOH e diluir bem. Vamos precisar também diluir um comprimido de pergamanato de potássio em um copo com 100 ml de água.
Agora, nós vamos colocar um pouco de água nesse nosso copo maior. Com isso, podemos observar que, quando colocamos a solução de pergamanato de potássio e água em contato com a solução de água, açúcar e soda cáustica, a cor violeta ela muda sua coloração. Ela passa para uma cor esverdeada e com o tempo ela vai se tornando um marrom, um acastanhado, como pode se ver aqui no final. Quando adicionamos o permanganato de potássio na água, há a dissolução e essa dissociação de sal em água libera os íons pergamanato no meio dessa solução. Com isso ocorre também a dissociação do hidróxido de sódio e libera o íon de sódio Na+. No açúcar, ele é molecular, então quando ele se dissolve, ele não sofre dissociação, mas a presença dos íons do hidróxido de sódio faz com que ele libere os elétrons, né, no meio aí dessa solução. E ao misturarmos a solução de permanganato com a água e o açúcar, os íons permanganato encontram um ambiente cheio de elétrons. Assim, cada um recebe um elétron e se transforma em um íon de pergamanato, em um íon de manganato, que possui uma coloração esverdeada. O íon manganato, em meio diluído, transforma-se em dióxido de manganês e vai apresentar ao final aí a coloração marrom nessa nossa solução. E este experimento então vai representar aqui para nós, vai nos mostrar como exemplificação como se comportam os elétrons e os íons em uma solução aquosa. Nesse caso aqui a gente consegue perceber eles por meio da coloração que ao misturarmos essas substâncias elas vão formando aí esses íons e essa percepção é possível por meio da cor dessa solução final que nós obtivemos. E essa foi a nossa aula de ligações químicas. E no comentário aí do nosso vídeo de hoje eu quero saber, você conhece alguma liga metálica ou composto iônico? Coloca aí nos comentários deste vídeo e até a próxima!